E agora vamos direto para o nosso bate-papo com o amigo Pedro Cunha, que já está aqui nos aguardando. Pedro Cunha, que já é um conhecido da nossa cidade, tanto pela parte cultural, pela parte histórica da nossa cidade, que tem um acervo, um levantamento, como pouco, na nossa cidade, como também na política, foi vereador, tem uma grande amizade na nossa cidade. E agora eu deixo o espaço, Pedro, para você se apresentar para a nossa audiência, falar um pouco sobre você, da sua trajetória. Boa tarde, Isaac. Boa tarde a todos os ouvintes da Estação Pedro FM, especialmente o programa Papo Reto Cariri. E para mim, quero antes de tudo agradecer a você pelo convite. Eu achei muito bom quando você me convidou. E eu sei que você é um cara que muito atento a essas questões do município de Caririaçu, os aspectos. E a gente se sente bem em fazer entrevista como essa, trazer informações para a população. Nesse momento, né, logo abrindo o mês de agosto, e a gente tem uma extensa programação agora, por conta dos 150 anos do município de Caririaçu, e hoje a gente bate a pontapé nessa movimentação, algumas palestras, também vai ter simpósio, a gente trazendo informações sobre a política, a história de Caririaçu, aspectos relacionados à memória do nosso município. E, como você falou, a gente já tem trabalho feito por Caririaçu nessa questão de levantamentos da história, e a gente faz parte de alguns movimentos culturais, como a questão do Gardo, né, que é um movimento que a gente já tem há 27 anos em Caririaçu e que também tem contribuído para a gente valorizar a cultura local. E, especificamente, a questão da história do município, a oportunidade de escrever 2 livros, né? A gente escreveu um livro sobre Caririaçuança, na Trilha do Couro, que tinha uma parte dele que era de genealogia, mas a gente traz informações importantes sobre o Caririaçu. E foi um livro que a gente vendeu bastante ele, porque tinha muitas informações relacionadas à questão do município, que as pessoas tinham dúvidas ainda sobre as personalidades. Tem alguns questionamentos sobre, por exemplo, a edificação da igreja de São José, que era a capela antes, a questão do Coronel Pino e outras personalidades. Depois a gente teve a oportunidade de escrever alguns artigos também, inclusive um artigo muito bom que a gente escreveu sobre Miguel Xavier, na revista A Província, do Crato, e que a gente já fez assim, ensaios sobre a questão do Miguel Xavier, contando a importância dele. E agora a gente teve a oportunidade de fazer esse lançamento de um novo livro chamado Coronéis Santos e Cangaceiros, e a gente está fazendo um trabalho em cima desse levantamento que a gente fez, né? Porque foi um trabalho de pesquisa já há muito tempo que a gente começou, a gente vem juntando aqui, uma peça aqui, outra lá, e graças a Deus chegamos aí a esse livro que a gente lançou agora, 25 de junho, Coronéis Santos e Cangaceiros, Fragmentos da História de Caririaçu. Coronéis Santos e Cangaceiros, Fragmentos da História de Caririaçu. Eu confesso, Pedro, que eu estou muito ansioso para ler o livro. Conheço um pouquinho da história de Caririaçu, não tive a oportunidade de ler na Trilha do Couro. Quando eu fui procurar, já tinha acabado todo o estoque, graças a Deus, sinal que foi um sucesso. Eu fico feliz pelo sucesso da Trilha do Couro e pelo sucesso que está sendo o Coronéis Santos e Cangaceiros. Meu amigo, muito obrigado por esse presente. Você pode ter certeza que eu vou ler com muito carinho. Espero que goste. Não, com certeza. Você me conhece um pouquinho, sabe o quanto eu gosto e tento zelar pela história de Caririaçu. Sinto falta de pessoas como você, que fazem esse trabalho e que leva à frente a nossa história e vai buscar o conhecimento. Inclusive, você falou que a matriz de São Pedro antes era Capela de São José, né? Capela de São José. Capela de São José. E tem uma história curiosa. São José... Por que São José? Tem a ver com São José ou com quem construiu a capela? Conta essa história, exatamente, Pedro. Essa questão de São José ficou bem interessante, porque Caririaçu era terra de São Pedro desde quando começou a ser povoada pelos europeus, e ela já é chamada de Serra de São Pedro. Só que, quando foi fazer a capela dela, o pessoal colocaram a Capela de São José. Inclusive, quando criaram o primeiro núcleo
que foi o primeiro ato administrativo, em 1858, mais ou menos, se eu não me engano, a vila foi denominada foi São José, em vez de ser São Pedro, né? Era certo São Pedro, mas a vila Colocaram São São José. Né? Aí a gente teve a prova que foi por conta de José Joaquim de Santana, né, que é considerado fundador de Caririaçu, que, por conta do nome dele, atribuiu também o nome do lugar e também um padroeiro a ele. Padroeiro a José Joaquim. José Joaquim. Mas o que diz a história? Foi José Joaquim? Onde é que entra o Miguel Xavier nessa história de fundação de Caririaçu? Muito bem. Então, é uma pergunta bem interessante, que a partir consegue entender essa emancipação do município. Vou só te cortar um pouquinho, Pedro, porque assim, eu já fui falando em Miguel Xavier, porque é uma história que eu tenho muita curiosidade de saber, é uma história que é pouco contada dentro de Caririaçu, que a gente escuta poucos relatos do José Joaquim de Santana, como fundador de Caririaçu, e a história conta que há outros atores que também poderiam levar o nome de fundador de Caririaçu, e um deles é o Miguel Xavier. Conta como se dá essa fundação entre o Miguel Xavier e o José Joaquim? Pronto, olha, que bom. Que bom que você já bebeu nessa fonte, né? E está sabendo que a importância de Miguel Xavier para Caririaçu e essa ligação dele com o José Joaquim de Santana. E realmente, a gente entendendo essa ligação dos dois, é que a gente percebe que foi a influência de Miguel Xavier, inclusive para estar os dois juntos ali na fundação de Caririaçu. A questão é que o José Joaquim de Santana, ele era um proprietário de terras aqui em Caririaçu. Dizem que ele é do Icó também. Como Miguel Xavier, a família dele era do Icó. Ele veio do Icó porque a mãe dele, Dona Margarida, e seu Antônio Xavier de Oliveira, eles moravam no Icó. E era uma família que pertencia, tinha um vínculo muito próximo com a família dos Carcarás do Inhamuns, né? Então, o Miguel Xavier pertencia também a essa raiz familiar dos Carcarás do Inhamuns. E eles eram um pessoal ligado ao Império e gostavam de criar vilas. Eles sabiam que para eles crescer na política, eles tinham que criar cidades, criar vilas, emancipar cidades. Eles tinham jornais, né? Eles tinham um jornal que durou muito tempo, é por isso que Miguel Xavier foi citado muitas vezes. Eu acho que eu encontrei mais de 1000 citações de Miguel Xavier em jornais, por conta dessa influência dele. Então, a família dele também... Ele era deputado, né? Era deputado, foi deputado foi 5 vezes que ele foi deputado provincial. Pode-se dizer que foi o primeiro deputado caririaçuense, o Miguel Xavier? A gente considerando ele como caririaçuense, e eu acho que a gente deveria considerar, porque ele era um cidadão caririaçuense, inclusive foi ele poderia ter sido o fundador tranquilamente, mas a gente não quer descartar a possibilidade de o José Joaquim ser realmente o fundador, porque ele era proprietário de terras e foi ele quem doou aquelas terras ali da matriz. Ele doou para a criação da matriz. E a gente descobriu que o José Joaquim era um cara rico, né? Ele tinha muitas terras aqui. Eu percebi que existe a possibilidade de Miguel Xavier ter comprado a Caatinga Redonda, a Valença, ao qual é José Joaquim, porque eu inventei esse endereço dele lá, até hoje tem a casa lá. Olha que coisa. É a casa mais... José Joaquim morou na Valença também. E também, aquele terreno que hoje tem lá, uma casa que tem próximo à Valença, é a casa mais antiga de Caririaçu ali. No dia que eu fui lá, eu visitei, eu pedi o dono, pai, você me mexe nessa casa, é a casa mais antiga de Caririaçu, no formato que ela está, original, entendeu? Ela pode não ser a edificação mais que foi feita primeiro, mas hoje a que está de pé, no formato original, ela é uma que tem próximo. Então, qual é a relação dele com o Miguel? Que é a pergunta que você fez para entender esse processo. O Miguel Xavier, como era um político, ele era tipo um prefeito do Crato, né? Porque quando o cara é presidente, na época, o presidente da Câmara, a Câmara de Vereadores, ela tinha atribuição do poder executivo. Na época que o Miguel Xavier foi presidente da Câmara do Crato. São Pedro era uma vilazinha, era um povoadozinho, algumas casinhas e tal, e ele começou a ter um olhar para Caririaçu. Então, como ele tinha o Miguel Xavier com essa ligação com ele, que era da mesma terra dele, eles tinham
alguma ligação com a família que precisa mais ser estudado. Mas a gente percebeu que eles eram compadres, eles eram muito ligados, o José Joaquim, o religionário dele, botou um filho com o nome de Miguel, botou esse mesmo Miguel, padre Miguel Xavier, ser padrinho dele, tá entendendo? Falar nesse outro Miguel Xavier, essa rua de Caririaçu, que emenda com a Carlos Moraes, quem é esse Miguel Xavier? É o neto dele. É o neto, né? Exatamente. Pensei que era o Miguel Xavier, o mesmo da Valência. Ele é neto. É neto. Exatamente. Então, Miguel Xavier tem essa influência com o José Joaquim e acabou convencendo ele, criou um núcleo policial, botou ele como delegado. Então, José Joaquim Santana já passou a ser a primeira autoridade de Caririaçu. Ele era subdelegado e tinha um papel de delegado, pertencente ao CRAF. Depois, Miguel Xavier consegue convencer ele a doar aquele quadro da matriz para a igreja. A igreja não era nem daqui do CRAF, era Recife. A ligação nossa era com a paróquia, era com a diocese do Recife. E ele conseguiu, fez essa doação, a gente conseguiu essa documentação, essas informações, e ele, quando ele doou, pronto, então ele ali já se torna, ele já pega o passaporte dele para ser o fundador de Caririaçu, porque ele era dono da terra e fez a doação, tá entendendo? Então Miguel Xavier convenceu, chamou o padre Augustinho, que era um padre, assim, meio político e tal, que muito polêmico, mas seguia essa linha conservadora do Miguel Xavier, e construíram a igreja da Matriz, que é em São José. Aí depois Miguel Xavier trouxe o padre de Apina, que você vai ver. E aí eu falo sobre o padre de Apina. Aí ali ele consegue fazer o cemitério vizinho, a praça hoje tem em torno de 5 mil pessoas enterradas lá, ou mais, e esse açude velho que ainda tem manancial ali. Então eles construíram, exatamente. Antes não, aqui em cima, sim, São Domingo 1 e São Domingo 2. São Domingo 1 é que é o açude velho. Aí, no caso, o padre de Ibiapina, quem idealiza esse açude, como é? O padre de Ibiapina, Miguel Xavier, fazia parte dessas missões. Era o pré-requisito para se tornar cidade, ter o cemitério, ter a matriz, ter a água próxima. E a estrada, aí Miguel Xavier entrou com um projeto na Assembleia e trouxe a estrada por aqui, aí tem várias polêmicas que eu conto aí, porque tem um pessoal que queria lá por Aurora e ele conseguiu por aqui e tal, aquela questão. Então, água, igreja, né, estrada, cemitério, então, são os requisitos que até hoje, para a gente formar um distrito, a gente precisa dessas benfeitorias, né? Muito interessante. E todas essas histórias, pessoal, você vai encontrar no livro Coronéis, Santos e Cangaceiros, Fragmentos da História de Caririaçu, de autoria do nosso amigo Pedro Cunha. Pedro Cunha, é uma alegria enorme ter você aqui. Eu até falei com você que não tive como vir para o lançamento, eu resido em Brejo Santo, e a agenda às vezes não bate, a vontade era muito, viu? Mas acompanhei pela internet, acompanhei pelo seu perfil no Instagram, e com muita felicidade. Pode ter certeza, meu amigo. Pessoal, só uma pausazinha aqui no nosso bate-papo, para a gente lembrar de quem faz o Papo Reto acontecer, que é a Farmácia Madre Paulina, que aqui em Caririaçu está na Rua Luiz Olim, em frente à Praça Padre Augusto. E você já sabe, na Farmácia Madre Paulina, quem sai ganhando é você. Também agradecemos a Jal Presentes, decorações e tudo que você procura em um só lugar. E a Jal Presentes está na Rua Clóvis Bevilacqua, número 536, em Juazeiro do Norte. Nosso agradecimento também ao Empório Casa Grande, com carne de sol de Caicó, queijos especiais e linguiças artesanais. E o Empório Casa Grande é do nosso amigo Valtinho. Um abraço, Valtinho, Elizabeth e a todos. O apoio cultural também é manutenção e automação, empresa certificada e especialista e em ensaio de estanqueidade e manutenção técnica em bombas de combustível. Agradecemos também a Edson Serigrafia, que está aqui conosco. Hoje é quem está por conta do celular filmando. Obrigado, Edson. Camisas, bonés, canecas e personalizados com qualidade. Pedidos pelo WhatsApp 88996411711. Um abraço aqui para o Alberto da Casa do Campo. E o nosso amigo o Irandé Brito, parceiro e incentivador do Papo Reto Cariri. Estes são os apoiadores culturais do programa Papo Reto Cariri, na Rádio São Pedro FM
105,9, o amor de Caririaçu. Voltamos aqui com o nosso amigo Pedro Cunha, o historiador, memorialista, né? Memorialista. E a população que estiver aqui na audiência pode mandar suas perguntas também. Estamos aqui e o Pedro Cunha está à disposição a todos, viu? Pedro Cunha, política é história, história é política. Como é que você lembra da sua passagem como vereador, não como a sua passagem, mas a sua contribuição? Eu sei que você contribuiu muito também para a nossa cidade com o mandato de vereador. Conta um pouquinho sobre essa experiência de ter legislado na Casa Legislativa de Caririaçu. Oh, que bom. Lembrado disso aí, né? A gente teve uma passagem breve, passei 4 anos, não fui mais candidato, né? E a gente teve uma experiência de passar na Câmara. Lá a gente procurou defender muitas questões relacionadas à questão de cultura, mas eu tive também um papel, talvez assim, importante na questão do associativismo, né? Porque nós acabamos criando, nós vivíamos numa época do socialismo verdadeiro, né? A gente estava numa época em que as associações eram muito valorizadas e a gente aproveitou aquela oportunidade da época da Feira Sá, tinha o projeto São José e desvinculava alguns recursos mandando para as associações e a gente acabou fundando em torno de 15 associações comunitárias e isso ali a gente levou projetos para dentro das associações, desenvolveu durante esse período, inclusive projetos como o projeto Cabra Leiteira, que a gente desenvolveu nas comunidades. Então, o que eu acho de mais importante de ter deixado nessa época desse trabalho da gente foi a nossa contribuição com essas questões relacionadas à cultura. A gente sempre teve presente, alertando a administração, a sociedade, os vereadores para essa questão e também essa questão relacionada ao associativismo, né? Eu estou bem presente nessa questão de associações. A gente acabou fundando muitas associações e algumas delas até hoje elas ainda resistem, né? E com essa mudança que houve de desvalorização, de ter mais aquele vínculo, um projeto São José que dava aquela importância toda. Aqui tinha federação com mais de 100 associações cadastradas numa federação, mas com essa desvalorização acabou muitas se endividando, outras não tiveram mais interesse, porque não estava tendo aquele retorno, mas é que eu ressalto das contribuições que a gente deu no período que eu fui vereador. Muito bacana. Você contar da sua experiência, eu acredito que quem passou ali pela Câmara com o mandato deve ter orgulho, porque todos contribuem de alguma forma, né, Pedro? Pedro, voltando a falar da praça, Padre José Augusto, a gente conhece o nome das ruas, conhece o nome dos prédios públicos e muitas vezes a gente não conhece a história. Sobre o Padre Augusto, como se deu a passagem dele em Caririaçu? Muito bem. Você falou, inclusive, uma coisa que eu queria tocar. A questão da Praça Padre Augusto. E a Praça Padre Augusto, para você entender, eu não explorei esse assunto, mas tem um documento no final dos arquivos que você vai constatar que aquela praça era a Praça Miguel Xavier. Eu já ouvi falar, já foi. Pois é, essa praça aqui era Praça Miguel Xavier, essa praça do Pernambuquinho já era Praça Padre Cícero. Ou seja, o Padre Cícero vivo e a praça já tinha sido colocada, porque esse documento é de 1927, e ela já era denominada de Praça Padre Cícero. Talvez seja a primeira praça com o nome Padre Cícero, porque nem aquela do Juazeiro era Praça Alexandrina na época, não era Praça Padre Cícero. Então, pode ser que essa Praça do Pernambuco, que foi conhecida pelo Padre Cícero como Praça Padre Cícero, porque esse documento é de 1927, ele só faleceu em 1934, e tinha a Praça Miguel Xavier e a do Pernambuquinho, que era Praça Padre Cícero. E eu acho que é por isso, inclusive, aí eu perguntei a seu Pretinho, do Pernambuquinho, que ele já tem mais de 90 anos, perguntei a ele se na época, se tinha muitas casas aqui, se tinha alguém que contou. Ele disse: Pedro, nessa época aí só tinha 2 ou 3 casas no quadro do Pernambuquinho. Era uma praça que não existia a praça. Então a gente foi entendendo o que foi que aconteceu realmente.
O Coronel Botelho era prefeito e pediu para o conde que veio com Van de Buy, o conde Van de Buy, lá do Juazeiro, que veio com o Paulo Bartolomeu, ele era topógrafo, e ele fez a planta. E fez o Pernambuquinho, aí já tinha Carlos Moraes, tinha a rua principal, aí tinha o centro da cidade e uma parte descendo o Rabo da Gata. Aí foi que as pessoas contaram, olha, quando ele levou a planta para o Padre Cícero, e o Padre Cícero viu a cabeça, o Pernambuquinho, aí viu o pescoço, o bucho, e o rabo descendo, aí disse, a gente está parecendo uma gata. E nisso o pessoal disseram que a Caririaçu era uma gata. E ficou o Rabo da Gata lá embaixo, que era o bairro Mestre Neca, antigamente, ele foi chamado de Rabo da Gata. Eu não explorei essa questão no livro, mas foi uma curiosidade interessante quando você puxou a questão do Padre Augusto. Então, a questão do Padre Augusto, ele foi homenageado depois, né, como o nome da praça, que antes ela foi Miguel Xavier, depois foi Santos Dumont, e depois foi Padre Augusto. E foi um nome importante também, embora a gente fique triste, porque o nome de Miguel Xavier saiu. O distrito era Miguel Xavier, saiu também. Então, o pessoal tentaram apagar a memória do político mais importante da nossa cidade. Então, o Padre Augusto foi merecido, ele era o representante do Padre Cícero aqui em Caririaçu. O Padre Cícero, Caririaçu era o segundo quartel-general do Padre Cícero, ele não poderia ser prefeito aqui, porque ele era no Juazeiro, mas elegeu várias vezes o Padre Augusto também. Então, o Padre Augusto ficava, apesar da igreja ela não ser a favor do Padre Cícero, mas ele tinha essa ligação com o Padre Cícero e era uma pessoa de confiança dele. E depois construiu essa obra maravilhosa, que é essa matriz magnífica, e teve aí essa homenagem também bastante merecida. Muito bacana ouvir essa história. E aí a gente vem para a história mais recente de Caririaçu, de outro padre que a gente não pode deixar de falar, e é o Padre Vicente. O Padre Vicente, que não foi prefeito, mas atuou como prefeito de Caririaçu, construindo obras, construindo escolas. Conta um pouquinho da história do Padre Vicente, para que nossa audiência conheça a importância que foi o Padre Vicente para Caririaçu. O Padre Vicente, ele entra, assim, Caririaçu, eu vou ser bem rapidinho, eu sei que o tempo é muito curto para a gente tratar, mas eu queria, exato, você tem tocado umas teclas aqui interessantes para a gente. Eu até peço e lhe convido para futuramente a gente sentar mais em um debate, em um local que a gente possa debater, passar o dia conversando, tratando, puxando conversa, para que a gente entenda esse processo histórico do Caririaçu. A questão do Padre Vicente, você vê a importância dos padres de Caririaçu. Nós tivemos o Padre Cícero, o quarto vigário, tivemos outros, que eu não vou nem citar o nome, que foi importante. Depois dele, teve um que era contra ele, que era o Padre Alexandrino, que veio exatamente para empurrar o Padre Cícero de volta, para tirar ele aqui do meio da cidade que estava coberta de romeiro. Mas veio o Padre Augusto, que reativou, acendeu o Padre Cícero no meio do romeiro aqui, foi prefeito também, diversas vezes. Depois, sim, Padre Augusto foi prefeito diversas vezes, seguindo aquele trabalho missionário do Padre Cícero, fazendo essa mistura com a política, né, que eles tiveram presente. Na época, eu acho que até por questão de necessidade, eles tiveram que entrar realmente na política para poder ter aquele poderio que eles precisavam, até para ajudar as pessoas. E o Padre Augusto, depois dele, ele também teve um padre aqui importante, que a gente precisa até estudar ele. Essa semana eu estava dizendo a meu irmão, Gregório, rapaz, a gente tem que correr atrás, porque o João Linhares, a gente até desconfia que o hino de São Pedro é dele, porque só toca aqui. E ele é um dos maiores músicos do Brasil. Ele participou de eventos até no exterior, né, musicais, e ele é um músico que tem várias músicas, várias composições, e instrumentista também. Então, ele vem e era um cara que teve uma presença importante aqui, mas não foi explorada. Depois vem o Padre Chagas, que botou os nomes, por exemplo, Cedron, era Fundão, Monte Serrato, ele que botou Montevidéu, tem aqui, Buenos Aires, Valença, ele saiu colocando nome no lugar. Eu acho que Miragem também acabou deixando esse legado, né? Não sei se foi tão bom, porque ele acabou trocando o nome de algumas. Eu sei que o Fundão foi bom, que era hoje é Cedron. Aí depois vem o Padre Vicente, que é a pergunta que você me faz. Olha, o Padre Vicente, ele tem um papel fundamental aqui, até que ele trabalhava nessa questão social e na educacional. Ele era professor de
francês e dirigiu essas escolas e ficava à frente do ensino. A Semana Ruralista foi ele quem enfrentou. Ele agia como um político, mas um político que era assim. Na hora que o camarada ganhava, ele já ficava totalmente nessa área governista. Ele era governista, ele não atrapalhava quem tivesse na administração. Ele não tinha inimizade com A nem B. Se você ganhasse, você fosse candidato a prefeito e ganhasse a política, o padre Vicente já se aproximava e dizia, pronto, agora eu tenho que atender aqui as questões do município com ele, porque ele é a autoridade que precisa ser vista. Então, o padre Vicente tem essa importância enorme para Caririaçu, e que é bom sempre, quando a gente falar sobre Caririaçu, falar dessa figura. Verdade. E, Pedro Cunha, como você falou, a gente precisa de um dia sentar, conversar, porque é muita conversa, o tempo aqui é curto, a gente já está lá de dedo e chegando no final do programa, quando a prosa é boa, né? E não posso esquecer de mandar um abraço para a minha esposa, Paulinésia, está lá no Prédio Santos, escutando a gente, para a Vitória, está lá com ela. Muito feliz em estar nesse novo projeto. Era um sonho que eu tinha de entrar na rádio, Pedro, e a gente está com muita humildade, pé no chão, aprendendo ainda, e com uma felicidade enorme de estar recebendo você. No programa passado a gente recebeu o Washington do Coco, que já morou em Caririaçu, e no próximo programa eu já convido a você a estar na audiência, eu convido a toda Caririaçu, nós vamos receber aqui o Alberto, conhecido como Alberto de Dolores, que hoje está na audiência, mandou um abraço para você. Que bom. O Alberto, a gente vai tocar no assunto do Manuel Balbino, essa polêmica que está, se abre, se não abre aquela válvula, e eu acredito que Caririaçu, não sei se foi Caririaçu que deixou de cuidar do açude, ou se foi Juazeiro que tomou a frente e cuidou do açude, porque Caririaçu meio que esqueceu o açude Manuel Balbino, e agora a gente está precisando, está correndo atrás dele, né? Pedro, tu tem, falando agora do açude Manuel Balbino, que faz parte da nossa história, tu sabe contar um pouquinho sobre a história do Manuel Balbino, que vai passar a abastecer nossa cidade definitivamente? Rapidinho eu posso dizer a você que era o açude Manuel Balbino era um sonho do padre Cícero, e quando ele mandou os primeiros projetos, né, para a Assembleia Legislativa, para o governo do Estado, mandou também para o governo federal, ele já mandava informar que ele não se preocupasse, porque todas as terras da vila eram dele. Então, as terras dos Carneiros, na época, pertenciam ao padre Cícero, inclusive o Periperi, era do pai dele, antes mesmo, quando ele era muito jovem, com 14 anos de idade, eu encontrei documento, o Periperi era um terreno que pertencia ao pai do padre Cícero, como um Batista. E ele acabou uma parte dessa terra, aí um pedaço do Periperi, ainda ficou até para a igreja, que ele deixou, ficou até o final da vida dele. Então ele tem um vínculo muito próximo ali com aquela região, inclusive ele tinha esse sonho do projeto, né, esse projeto do açude dos Carneiros, e resolveu o problema do Juazeiro, de Caririaçu, e lá tem um objeto importante, um equipamento histórico, que seria a marcação desse açude, feita pelo próprio padre Cícero. Ele marcou lá, e as escavadeiras, quando vieram construir, acabaram encontrando, e hoje está lá na parede do açude para as pessoas que quiserem ver, dar uma passadinha lá, visitar. Então, é um açude que realmente ele está todo dentro do município de Caririaçu, só não a parede dele, né? Pelo que dizem, só a parede dele que está pertencendo ao Juazeiro. E que bom que temos essa riqueza, o açude Manuel Balbino, vai passar a abastecer a nossa cidade definitivamente, uma coisa que a gente sofreu muito, né, Pedro? E, graças a Deus, esse sofrimento está chegando ao fim. Pedro, estamos chegando aqui ao final, quero deixar o espaço aberto para você, mandar o seu alô, mandar o recado para a nossa audiência. Fica à vontade, Pedro. Está bom, eu quero mais uma vez agradecer a você, estou torcendo e acompanhando seu trabalho também, acompanho o Papo Reto Cariri, que você agora está à frente, está desenvolvendo com muita força, e a gente só tem que agradecer a você por esse convite, porque, como eu falei antes, você é uma pessoa que dá certo demais para desenvolver um trabalho como esse, para a gente bater esse papo, porque você é muito atento a essas questões, você é muito ligado nessas questões da história, da cultura local, enfim, de todas as questões relacionadas a vida social de Caririaçu. Então, a gente com certeza vai se encontrar de novo, logo, para a gente continuar esse conversa e a gente pegar um rumo da história de Caririaçu.
Eu quero deixar um abraço aqui para todos os seus ouvintes da Rádio São Pedro FM. Também agradecer aqui o Edson, está marcando presença aqui. E dos seus ouvintes, um abraço bem especial ao Alberto de Dolores, que eu trago no livro algumas coisas relacionadas à família dele. Dona Fideralina Augusto, lá de Lavras, que são os familiares delas que vêm para Caririaçu. E a gente tem esse privilégio também de trazer essas informações. E agradeço demais, mais uma vez, a vocês. Eu quem agradeço pelo privilégio. Mais uma vez, obrigado por esse presente. Vou ler com muito carinho. E a gente vai encerrando o nosso bate-papo com o Pedro Cunha, encerrando o Papo Reto Cariri. Um pouco menos nervoso do que estava do passado. Já vamos pegando o ritmo aqui. Estamos terminando de concluir o nosso portal, o portal paporetocariri.com.br, onde você vai ter todas as notícias, as matérias, e o espaço também está aberto para todos. Viu algo que acredita que deve ser notícia, chamar a atenção da população, manda para a gente, que a gente analisa, noticia, se for o caso. Pessoal, o WhatsApp da rádio está à disposição, tanto o meu pessoal, muita gente já tem aqui em Caririaçu, pode falar diretamente, e a gente tem o espaço aberto a todos. Quer vir participar do nosso programa também, tem uma sugestão de um convidado, o Papo Reto Cariri é para isso, para bater um papo com o pessoal de Caririaçu, Juazeiro, Crato, Barbalha, todo o Cariri. Um abraço Pedro Cunha, Edson, que está aqui com a gente, a todos que estiveram conosco até agora, muito obrigado, uma boa tarde, um abraço a toda Brejo Santo também, que está começando a nos acompanhar pelas redes sociais, um abraço pessoal, e até o próximo sábado.